E glória a Deus. Som. Amém, amados? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir uma palavra do Pai que edifica e dá herança entre todos os que são santificados. Eterno Deus, aqui estamos nós, Pai, a tua igreja lavada e remida no teu sangue, igreja perfeita, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porque esta é a igreja de Cristo, amém? Quando eu digo igreja, amados, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de um espaço físico, estou falando de vidas, pessoas, porque nós somos a igreja de Cristo. Sejam todos bem-vindos também os nossos irmãos aí ao vivo no Facebook e também lá logo mais no YouTube. Queridos, o tema desta manhã é a unidade do Espírito e a divisão da religião. São temas que trazem para a nossa alma descanso, tranquilidade, acima de tudo paz. É disso que a igreja está precisando, porque Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Infelizmente, muitos filhos de Deus andam atribulados, confusos, perturbados. Mas esse não é o propósito. O propósito é viver em paz com Deus, amém? Reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra nesta manhã vai trazer paz no teu espírito, como trouxe ao meu. A unidade do Espírito e a divisão da religião. Olha lá uma fala lá no Salmo 133, que é bem comum também no meio religioso. Salmo 133, e nós citamos nas ministrações, tem música com esta frase. Mas aí tem revelação, né, irmão? Tem que ter um entendimento espiritual. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Coisa maravilhosa os irmãos viverem em união, em comunhão, unidos, falando todos uma mesma linguagem. Mas a pergunta é: isso acontece no que tange às igrejas, instituições? Não. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Eu falava para uns irmãos esta semana, falei: meus amados, isso é hipocrisia. Um líder religioso falar isso aqui, ler isso aqui e dizer: olha, irmãos, nós devemos viver unidos. E ele dizia assim: porque eu vivo unido com meus irmãos. Será? Os nossos irmãos católicos nos veem diferente. Os evangélicos veem os espíritas diferente. E olha que tem filho de Deus lá. Porque Jesus não veio morrer por uma religião. Jesus veio morrer pelo seu povo. Jesus não fundou uma instituição religiosa dizendo igreja evangélica. Jesus, ele veio dar vida pelos seus escolhidos, independente de religião. Mesmo porque aquela mulher samaritana, ela não tinha ou não andava com os judeus, tinha rixa com os judeus. E Jesus foi lá e pregou as boas novas para ela. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério também não tinha união, não tinha comunhão com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. No entanto, Jesus a perdoou e mandou ela em paz. Então, o que é ter comunhão? O que é ter união entre irmãos? É no sentido de a igreja X se dá bem com a igreja Y? O pastor da igreja A se dá bem com a igreja B? Nós sabemos que isso aí fora não é verdade, é hipocrisia. É hipocrisia.
Segura um pouquinho aí, viu, criancinhas? É hipocrisia, irmãos. Por quê? Porque a igreja tal fala mal da igreja tal. O pastor tal fala mal do pastor tal. Enquanto eles não conheceram o evangelho, eles não vão entender o que é união e comunhão. Demorou para eu entender? Demorou. Mas eu entendi e eu quero que vocês entendam nesta manhã. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha o que Jesus falou no livro histórico de João. Olha lá. Capítulo 17, no versículo 21 a seguir. Presta atenção. Jesus estava cumprindo o seu ministério aqui na terra. Ou seja, cumprindo a lei. Porque ele nasceu sob a lei, debaixo da lei. Ele estava cumprindo a lei. E olha o que ele já falava. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam o quê? Um. União. Unidade. A religião promove essa unidade? Pelo contrário. A religião promove divisão, discórdia, contenda. Mas Jesus, ele disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, porque ele e o Pai é a mesma pessoa. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus já pedia, Jesus já profetizava esta unidade. Jesus, ele veio para unir o seu povo, para reconciliar o seu povo. Jesus não veio reconciliar religiosos, porque os religiosos, eles vivem em pé de guerra. Aquela igreja com aspas, tá bom? Aquela igreja fatura mais do que essa. Por quê? Porque aquela dali tem vassoura ungida. Ah, então eu vou ter que colocar aqui a rosa do puxamento espiritual. Porque não tem união. Porque aquela igreja ali, ela trabalha com óleo santo que veio lá do templo em São Paulo. A outra diz, eu vou buscar em Jerusalém porque o de lá é importado. Não há comunhão. E eles brigam uns com os outros. Eles vão para a justiça. Ministros que se dizem ministros de Deus vão para a justiça brigar por causa da palavra. Não tem união, irmão. Tem hipocrisia. Mas, irmão, então não adiantou Jesus falar isso aí? Claro que adiantou. Adiantou para os espirituais que vão entendendo. Para que todos sejam um. Próximo versículo, olha lá. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha, Jesus compartilhou da sua glória. Para que sejam um, como nós somos um. Jesus disse, eu sou um com o Pai. Eu dividi da minha glória para eles, para que eles também sejam um. Para que eles tenham união, comunhão, estejam ligados um aos outros. Coisa que a religião nunca vai conseguir fazer. Mas a unidade, irmão, a comunhão, não é da religião, é do Espírito. Enquanto os homens naturais, que não compreendem as coisas do Espírito, eles vão viver como cegos. Porque Paulo diz que os naturais não compreendem as coisas do Espírito. Mas nós que somos espirituais, compreendemos tudo muito bem. Eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Olha lá. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam o quê? Em o quê? Em unidades. Olha que palavra. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Colossenses 2:10, Paulo diz, e estais o quê? Perfeitos. Aonde? Na religião? Nele, em Jesus, que é o cabeça de todo principado e toda potestade.
Então em Jesus, que é um no Pai, nós somos um com Ele, nós estamos o quê? Perfeita em unidade. Em Jesus, não é nas instituições religiosas. E quando você olhar e dizer, não, aquele irmão, ele precisa entender o que eu entendo, nunca vai haver comunhão. Ô irmão, por que essa igreja não batiza nas águas? Eu não concordo com você. Eu olho para ele e eu digo, mas eu te amo e eu tenho comunhão com você, porque a nossa comunhão é espiritual. Não é doutrina. Não é placa denominacional. Não é porque o de lá disse que é pentecostal e o outro disse que é tradicional. O que isso são coisas, nomenclaturas humanas. Deus não tem nada com isso. Deus tem a ver com a sua unidade, que é promovida pelo Espírito Santo. Eu estou dizendo isso, meus amados, para que nós venhamos entender e a suportar uns aos outros. E parar com esta coisa, com esta birra. Porque nós sabemos do que nós estamos falando. Onde a igreja tal fala, ó, vocês, membros daqui, não falam com os membros daquela igreja lá, viu? E as pessoas passam por nós, eu acredito que por vocês também, e viram a cara. Só porque vocês não concordam com tudo que eles creem. Eu não vou ficar de mal, eu não vou deixar de ter comunhão com meu irmão, porque ele não concorda com o evangelho que nós pregamos. Nós temos alguns amigos de outras igrejas, nós temos comunhão. Nós sentamos, nós comemos uma pizza junto, nós brincamos, contamos piadas decentes, mas nós não tocamos no que tange a revelação do Evangelho. Por quê? Porque aí vai haver desavença. E eu não quero ter desavença com meu irmão, porque ele já sabe o nosso posicionamento acerca de algumas coisas, e nós já também sabemos o dele, então nós não vamos entrar em atrito. Porque nós entendemos e defendemos que a nossa unidade é em Cristo, não é em uma denominação. Eu quero te dizer, meu irmão, que você é livre para ter comunhão com católico, com bandista, com qualquer religião. Porque a palavra de Deus diz, amado, que Ele nos chamou para a paz. Agora, quando indagarem você acerca de Cristo, é o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Quem crê recebe, quem não crê não recebe. É o nosso posicionamento que é inabalável. Eu não vou ceder para o outro me aceitar. Se quiser me aceitar, me aceite como eu sou, porque eu te aceito como você é. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Próximo. Efésios capítulo 4, versículo 1, olha o que disse o apóstolo Paulo. Vamos começando agora a entender as coisas espirituais. Rogo-vos, pois, eu, o preso de quem? Mas Paulo, tu pregava liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Como que o homem que prega liberdade, ao mesmo tempo ele prega prisão? É porque no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas ele explica: não useis da liberdade em Cristo para dar ocasião à tua carne, mas amai-vos uns aos outros, servi-vos e amai-vos uns aos outros. Então, eu sendo livre em Cristo, eu sendo livre no Senhor, eu me torno preso no Senhor. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Paulo não estava preso mais aos seus líderes religiosos. Paulo não estava preso mais às suas nomenclaturas, aos seus títulos, a Gamaliel, aos seus mestres. Paulo não estava mais preso aos sacerdotes que davam carta para ele perseguir a igreja. Paulo agora estava preso em Cristo. É claro, para não distorcer o texto, que eu não faço isso, aqui era no sentido literal também. Paulo estava preso. E mesmo nas prisões, ele dava fruto para Jesus. Porque ainda que ele estivesse preso, mas ele dizia: a palavra está
soltar. A palavra precisa correr, amados. Às vezes nós estamos limitados por circunstâncias, mas precisamos entender que a palavra é espírito e esta palavra precisa alcançar os corações dos eleitos. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes o quê? Chamados. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me chamou, me escolheu. Ah, e detalhe, a vocação não veio de homens. A vocação veio de Cristo. Você não está aqui nesta manhã porque o homem lhe impôs alguma coisa. Porque na religião é assim. Eles causam divisão. 80% não servem ou não estão lá por amor a Cristo. Estão com medo de um dito diabo. Estão com medo da praga do pastor, de sair para viajar e o pastor não dá bênção. Estão com medo de não dar lá os 10% do salário. Porque o pastor disse que um tal de um devorador, que ele disse que é um demônio, que a Bíblia diz que é gafanhoto, ele diz que entra na casa das pessoas e rouba as pessoas. Então, meus amados, eles vivem de engano. E você acha que esse povo vai querer ter comunhão conosco? Claro que não. Muitos já me bloquearam aí nas redes sociais. Ah, porque se eu fosse você, você não tocava nesse negócio de dízimo. Nós sabemos também que dízimo não é dinheiro e dízimo não é para a igreja. Eu falei, por que vocês cobram? Por que vocês enganam o povo de Deus? Sabem. Ah, se eu fosse você, eu dava um pãozinho na igreja. Já me disseram, me ligaram, 3 horas da manhã, um dia do pastor. Meia-noite, não sei o horário exato, mas bem tarde. Por que você não pode tirar a ceia do Senhor? Eu falei, me explique que ceia. A última ceia, a do Senhor foi a última. Ele comeu a última, acabou. E ele disse para os judeus continuarem anunciando a morte dele até que viesse. Então me explique que ceia. Ele disse, não, eu sei que você está certo, que ele confessou com a boca dele. Isso que a gente faz é só uma tradição. Eu falei, pronto. A igreja de Cristo não vive de tradição, vive de fé no Espírito e na verdade. Porque a nossa comunhão é espiritual, amado. Não é no partir do pão que você pode chegar aqui, encher a barriga com pão e carne e ainda falar mal de mim. Mas quando há verdade no nosso meio, você vai aprender o que é comunhão. Eu não preciso comer um pedaço de pão para ter comunhão com os meus irmãos de outras denominações, por assim dizer. Porque eu já entendi que igreja só existe uma, é a de Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça, e a nossa comunhão é onde? Em Cristo. Quando nós aprendermos que a nossa comunhão é em Cristo, nós vamos parar com essa bobagem de não falar com o irmão da igreja, nós, vírgula. Estou falando para aqueles que vão me ouvir que são meninos, estão tomando leite. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, é para andar, irmão. Andar como é digno da vocação com que foste chamados. Andar aqui está falando de vida, procedimento. É um proceder diário. As pessoas não vivem mais em comunhão com o Pai, não vivem mais em comunhão com a igreja, com os irmãos. Aí em 30 dias tem igreja que é em ano em ano. Aí vai lá comer um pedaço de pão para dizer que está com comunhão com Deus, com Jeová. Para com isso, irmão. Ter comunhão é uma vida, é andar com Ele. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, pela vida do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Ter comunhão com Deus não é você chegar aqui aos domingos e ouvir esse pregador com essa voz chata, não, irmão. Ter comunhão com Deus é você viver para Deus. Isso aqui é apenas um momento onde nós desfrutamos e nos relacionamos como irmãos, como igreja de Cristo Jesus. Próximo. 2. Com toda a humildade e mansidão. Deixa eu falar ali sobre humildade. Humildade não é quem anda com chinelinho quebrado, com grampo. Eu sou muito humilde, irmão.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Humildade é você reconhecer o seu estado. Humildade é você reconhecer que você não é nada sem Jesus. Humildade é você entender que tudo que você aprendeu outrora, tudo que você viveu na religião, infelizmente, foi uma mentira. Serviu para alguma coisa? Sim, porque tudo coopera. Mas é você agora fazer como o próprio Paulo fez. Que ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em quem? Cristo Jesus. Não que eu seja perfeito, disse Paulo, mas uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas que atrás ficaram. Porque vive de passado é museu. Você foi chamado para viver em novidade de vida. Com toda humildade e mansidão. Aí eu trabalhava numa empresa que o filho do patrão, ele falou uma coisa para mim e eu não gostei. Eu falei: epa, assim não, viu? De jeito nenhum. Não, desse jeito não. Eu sei os meus direitos, rapaz. Mas você não é crente? Eu digo: eu sou crente, mas não sou besta. Olha que malandragem. Para isso tu não crê em Jesus quando eu falo do evangelho. Tu me critica porque eu anuncio o evangelho para os meus colegas de trabalho. Agora, para vir para cá me colocar julgo, aí você diz que eu sou crente. Aí eu usei de autoridade. Porque tem gente que pensa que ser manso é ser bobo, baixar a cabeça para tudo. E não é. Ser manso aqui não é nesse sentido. Eu tenho que baixar a cabeça. Não. Ser manso é você compreender. Mas é também você saber os teus direitos e os teus deveres. Você ceder quando tiver que ceder. Porque foi isso que Jesus falou. Se baterem no lado da tua face, dê a outra face. É às vezes até você pagar dano, sim. Mas não é você viver uma vida inteira baixando a cabeça para as pessoas colocarem jugo. Porque eles pregam mansidão nesse sentido para a igreja, e a igreja se tornou escrava de homens. Aí a irmã convidou a abençoada para ouvir. Não posso não, porque o meu pastor não liberou. Eu estava com vontade de viajar, mas o meu líder disse que eu não posso ir esse mês. Mas eu tenho que obedecer porque eu sou mansa. Eu sou manso. Quem disse? É nesse sentido? Não, irmão. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ser uma pessoa longânima, paciente, esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus, confiar que vai dar certo, deixar toda a ansiedade, suportando-os uns aos outros em... Isso aqui é o que? Esse contexto. União em Cristo. Comunhão. Esta é a comunhão que o Espírito Santo traz à igreja. Próximo. 3. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade de quê? Da igreja. Aí um abençoado católico disse assim: por que as igrejas evangélicas vivem tão divididas? Eles deveriam ser como nós. Como assim? É porque a igreja católica só existe uma. Eu falei: você está enganado. Existem várias ramificações. Da padroeira tal, do padroeiro tal, do santo tal, tem igreja assim, tem várias. Eu falei outra coisa: igrejas evangélicas existem muitas, porque Jesus não criou a igreja evangélica. Jesus não fundou nenhuma igreja religiosa. Agora, os cristãos deveriam entender que só existe uma única igreja. Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Para guardar a unidade do Espírito, tem que manter a paz. Mas, irmão, e quando alguém contender comigo, por aquilo que eu prego, pela palavra da graça? Paulo disse que é para tapar a boca dos contraditores. Mas não é para entrar em questões tolas, em discussões acerca da lei,
que nada aproveita, não traz edificação. É por isso que o mesmo Paulo, ele disse, eu firme de tolo para com os tolos. Paulo chegou para a igreja dos Coríntios e disse, leite vos dei, e não alimento sólido, porque vocês são carnais, vocês não são espirituais, vocês não podem ouvir o evangelho. Então Paulo deu aquilo que eles estavam prontos para receber. Você acha que é todo mundo, amado, que vai estar pronto para receber uma palavra? Onde nós transferimos toda a glória para Jesus Cristo. Onde não existe aqui hierarquia humana, onde um é maior do que o outro, mas nós pregamos igualdade, unidade, onde todos são iguais. O sacrifício que foi feito por mim, foi feito por uma criança, foi feito por toda a igreja. O batismo do Espírito que foi otorgado no nosso espírito, foi otorgado no teu espírito. Eles não querem isso porque eles dividem. Eles querem ostentar. Aquele não basta ser batizado com o Espírito Santo, que eles classificam assim, mas tem que ter um que é batizado com o Espírito Santo e ainda com fogo. Ai, se eles entendessem que batismo com fogo quer dizer que era juízo para os perdidos. Ah, não aprende o contexto. Senhor, derrama teu fogo, me batiza com fogo. Ah, João estava dizendo, ele vos batiza com o Espírito Santo, igreja. Olhava para o outro grupo e com fogo para queimar palha. Juízo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Próximo. Efésios capítulo 2, versículo 13. Olha lá a comunhão nossa, meu amado. É no Espírito. A religião só traz divisão. Mas agora, disse Paulo, em quem? Em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, já pelo jejum chegastes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vá perguntar isso à religião. Vá pregar isso para a religião. Não, irmão, para você chegar a Jesus é por meio de muito jejum e oração. E oração forte. Para chegar a Jesus, meu irmão, você tem que subir muita escada. Cuidado para não derrubar como Deus derrubou a Torre de Babel. Não, para chegar a Jesus, para se achegar a Jesus, já foi lá derramado o sangue de Jesus. Foi por meio do sangue dele. Porque a nossa comunhão é no Espírito. Pelo sangue de Cristo, nós já chegamos, corrigindo, já estamos nele. Olha lá, versículo 14. Porque ele, Jesus, é a nossa. Aí o abençoado estava vivendo uma vida atribulada. Ele disse, eu vou para a igreja porque eu quero ter paz. Quando chegou na igreja evangélica, ele disse, rapaz, melhor voltar para o mundo. Eu estava no mundo, eu não conhecia Exu Caveira. Eu estava no mundo, não conhecia um tal do Preto Velho. Que detalhe, não tem na Bíblia, tá bom? Eu estava no mundo, não conhecia o Tranca-Rua. Eu estava no mundo, a mulher traía, eu dizia que era sem vergonhice. O meu pastor disse que é uma tal de uma pombagira. Onde é que eu vou encontrar essa infeliz para matar ela? A religião só divide, irmão. Aí o pastor vai passar uma receita. Irmão, aleluia! Você agora vai fazer isso, para pombagira sair assim. Você está desempregado, isso é um demônio chamado Tranca-Rua. Tudo mentira. Engano. Então é isso que a religião faz. Ao invés de libertar as pessoas, prendem, mas lhes chamam para a liberdade. E permaneça firme. A liberdade de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, falando de judeu e gentios, porque havia de fato essa separação por intermédio da lei. As ordenanças de Moisés separavam os povos, porque só o judeu tinha lei.
A Páscoa do judeu, amado, era para o judeu. Não era para o gentio comer a tal da ceia, era do judeu. Está onde? Na Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 43. Gentio não podia comer. Os jejuns era oriundo da lei judaica, era eles que tinham que fazer. Gentio, Deus não mandou ninguém fazer jejum. Fui pegar minha filha na creche. Um irmão olhou para mim e disse: irmão, eu estou numa campanha na minha igreja no 21 dia de Daniel. Eu digo: ué, e Daniel não morreu ainda? Não, é engraçado que ela disse que está no 21 dia de jejum de Daniel, porque ela é evangélica. Aí se um católico chega para ela: eu estou no 3 dias de jejum de Maria. Está repreendido. De jejum de Maria, irmã? E tu que está no jejum de Daniel? Viu? Viu o que é que a religião causa? Eu estou na campanha forte da água ungida. Eu estou falando disso, amado, porque não há comunhão entre religião. Isso é hipocrisia. Ou nós entendemos que a nossa comunhão é no Espírito, ou nós nunca vamos ter paz uns com os outros. Eu estou na campanha da água ungida. Aí o católico vai para Lapa, né? Buscar lá a água benta do padre. Eles falam mal. Ah, porque vocês idolatram, vocês estão fazendo feitiçaria, vocês vão tudo para o inferno. A religião faz assim. Vou falar aqui, talvez tenha alguns macumbeiros aí, que eu não tenho nada contra vocês, e tenho amigos. Tenho amigos da macumba. Não tem nada a ver com a sua macumba. Eu te amo em Cristo. Não tem nada a ver com os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, nada contra. Eu amo todos em Cristo e tenho comunhão com todos. Não aceito tudo que eles querem, como eles não me aceitam. Mas vivem em birra. Vivem em pé de guerra. Porque eles não pregam o evangelho, pregam a religião. Quem prega o evangelho e quem ouve o evangelho, quem entende o evangelho, tem paz uns com os outros. Vive em união. Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Jesus não pregou a religião, Jesus pregou a paz, o amor e a misericórdia e a salvação. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentil. Aí quando Jesus mandou Pedro pregar para Cornélio, Pedro disse: eu não. Eu não coloco animal imundo na minha boca. Foi a visão que Deus deu. E desceu os animais ali das unhas partidas, quadrúpedes. E Pedro disse: não, Senhor, eu não coloco animal imundo na minha boca. Jesus disse: não digas que é imundo aquele que eu purifiquei. Pedro era birrento, mas foi. Chegou lá, ele viu que os gentios, Cornélio era romano, e toda a sua casa tinha participação com Jesus Cristo. Jesus mandou Pedro batizar a família de Cornélio? Não. Mas Pedro, por causa da religião, coloque água e batiza todo mundo. Todos já estavam cheios do Espírito Santo. Pedro olhou e disse assim: ué, visto que eles receberam o dom do Espírito como nós, o que é que impede deles serem batizados? Pedro decidiu batizar. Porque quando Paulo foi enviado aos gentios, Paulo disse: Jesus não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Olha lá. Efésios 2,15. Na sua carne, na carne de quem? De Jesus. Quando ele disse: está consumado. Não foi no meu dízimo, não foi no meu jejum, não foi no meu monte, não foi no meu paga-preço, foi na carne de Jesus. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é o quê? A lei dos... Desfez ou não desfez a lei do mandamento? Ele desfez a lei dos mandamentos. Porque era a lei que nos separava de Deus. E os gentios não receberam mandamento oriundo da lei. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Aqui é homem espiritual. Para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. Hoje não existe mais separação entre judeu ou gentios, religião A, religião B, porque todos somos um em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira união, comunhão,
quão bom e suave é que os irmãos entendam isso e tenham comunhão. Próximo, 16. E pela cruz, olha lá, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um. Aí o corpo aí, ó. Que é a igreja, matando com ela as inimizades. Jesus matou as inimizades. Se Jesus matou as inimizades, por que eu vou querer manter inimizade com meu irmão? Só um carnal que não entende, que não quer olhar para a tua cara porque você congrega em outra igreja. Só um carnal que não entende, que não quer falar com você, não dá graça e paz e paz do Senhor, porque ele se acha santarrão demais. Mas quando ele entende que nós somos um só no Senhor, que Jesus Cristo derrubou a parede de inimizade que havia contra nós, e ele matou as inimizades, você vai entender que a religião não pode separar os filhos de Deus. E Jesus dá o grande exemplo quando ele narra a história do bom samaritano. O levita, ele estava muito ocupado porque estava na hora de tocar instrumento no templo. Ele passou, viu lá o coitado arrebentado. Ele disse, não, eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para você porque eu tenho que ir para o templo. Porque o meu pastor está lá me esperando, porque eu tenho um horário marcado no templo. Mas ele deixou necessitado lá. O sacerdote passou, viu, deixou também de lado. Porque ele tinha compromisso às 10 da manhã para ministrar. E ele passou por um coitado necessitado lá e deixou no chão. Mas o samaritano veio, não perguntou qual era a religião dele, e foi lá e deu as mãos e o ajudou. Isso é um tapa na cara da religião. Porque nós não fomos chamados para ser religiosos. Nós fomos chamados para amar uns aos outros no amor e na graça de Cristo Jesus. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, ou seja, só existe uma igreja, irmão. Para que essa briga de igreja, igreja A, igreja B, a igreja do fogo, a igreja da luz, a igreja da água, a igreja do pano, a igreja da... Para com isso, irmão. Só existe uma igreja e quando o povo não acordar para a vida, precisamos entender que só existe uma igreja e um só pastor. Só existe um só rebanho. E Jesus Cristo é o dono da igreja, cabeça da igreja. Mas eles andam em divisão, a religião divide, porque cada igreja quer ter um dono. Aquela igreja do pastor Joaquim Barbosa, ele tem 100 anos que ele abriu aquela igreja. Aí eu vi um músico famoso, até postei lá no nosso grupo. Eu pintei a minha igreja de preto. É porque a tendência agora é as igrejas estarem estilo rock and roll. Então eu pintei a minha igreja de preto e meu pai amou. Foi claro, a igreja é tua, tu faz o que tu quiser. Não tem como pintar de Jesus, porque a de Jesus já está pintada pelo sangue derramado na cruz. Você pinta em borda com a igreja deles, dos homens. Mas a igreja de Jesus, ela está perfeita, imaculada, santa. Olha lá, próximo. 17. E vindo. Essa vírgula aí na Bíblia está diferente. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Quando ele veio, ele evangelizou a paz aos de longe e aos de perto. Mas os de perto não receberam. Ele veio para os seus e os seus não. Mas todos quanto receberam, ele deu o poder de terem sido feitos filho de Deus. Não é quem aceita Jesus, é quem crê em Jesus Cristo. Ele evangelizou a paz aos de longe e aos de perto. E é por isso que nós que estávamos longe fomos alcançados, porque esta palavra rompeu o tempo,
as épocas, os séculos e chegou até nós. Amém? Olhe lá. 18. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, irmão. A nossa comunhão é no Espírito, irmão. A nossa comunhão está no Espírito de Deus, irmão. Não queira ser aceito, porque Jesus disse que dentro da própria casa ia ter divisão. Ele disse, não pense que eu vim trazer paz na casa, eu vim trazer espada. Jesus que disse. Eu vou colocar o genro, a sogra contra o genro, o pai contra a filha. Como Jesus pregou isso? Claro. Jesus estava pregando que eles iam entrar no tapa? Não. Estava pregando que ia haver discórdia concernente a Deus. É todo mundo da tua família que aceita essa mensagem? Na minha, 80% não quer conta comigo. Pessoas que me carregavam no colo. Hoje eu faço aniversário, a minha família, é vocês mesmo. Nem os parabéns me dão mais. Por causa desse evangelho. Mas Jesus disse que nós seríamos perseguidos por amor ao nome dele. Por amor ao nome dele, não. É pelo evangelho. E a minha cara de preocupado? Mas os seus amigos, quantos amigos? Maria, certa feita, chegou com os irmãos. Jesus estava em uma reunião como essa, pregando para a multidão. Estava sem comer já, coitado. Algum tempo. Maria chegou na porta com os irmãos. Chama Jesus ali. Aí um servo chegou e disse, Jesus, interrompeu o sermão? Jesus, a tua mãe está te chamando lá fora. Aí Jesus disse, então assume aqui a palavra que eu vou lá atender mamãe. Foi isso? Jesus disse, eis aqui a minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Jesus falou para a mamãe dele, Maria. Certa feita também Maria lá no casamento, acabou o vinho, Maria ficou desesperada. Jesus, acabou o vinho. Tá vendo, irmão? Tem que pedir a mamãe Maria para interceder por nós. Aí Jesus olhou para ela e disse, que tem... vou conjecturar nos dias de hoje. Dia de baiano, né? Xiii! Que tenho eu contigo, mulher? Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher? Jesus tinha o tempo e o modo de agir. Não dependia da vontade de Maria. Não dependia da vontade de Maria. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Próximo. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta ao Senhor se torna o mesmo Espírito. Aquele que se ajunta ao Senhor, se une ao Senhor, se tornou o mesmo Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus está agora no teu Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Você se tornou um só Espírito com Deus. Essa é a união perfeita. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que Deus estava em Cristo, um só. Em é dentro, Deus dentro do homem. O Nazareno era apenas um envelope. Quem estava dentro de Jesus de Nazaré era Deus. E no livro histórico de João diz o verbo estava com Deus e o verbo era. E o verbo se fez os homens. Então era Deus dentro de Jesus. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Não existe trindade na Bíblia, irmão. Isso é inversão da religião. Na Bíblia existe divindade. Manifestações. Deus Criador. Jesus o Filho na salvação. E hoje o Espírito Santo, que nos leva em todo o entendimento e perfeição. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. A nossa comunhão com Deus é no Espírito. Sim, irmão, mas a minha comunhão com Deus é no Espírito. Eu estou unido ao Senhor. Mas a minha comunhão com o irmão? E a minha comunhão com a igreja? Não é com um pedaço de pão? Não. A minha comunhão com a igreja é aí, ó. Olha lá. Romanos 8,16. Olha a nossa comunhão aí.
O mesmo Espírito testifica conosco que somos filhos de Deus. Então é isso que nos faz ter comunhão. Porque é o Espírito Santo que testifica que nós estamos unidos em Cristo. Quando você vai falar de Jesus para alguém, aí a pessoa diz assim, não, eu já sou evangélico. Eu não estou perguntando se você é evangélico, se não é. Jesus não saía pregando o evangelho perguntando quem era da igreja A, da igreja B, quem era maçom, quem era espírita, quem era judeu praticante de Moisés. Não, Jesus só falava. Então nós anunciamos. Temos abençoados aí que ficaram chateados comigo, que dizia que eu era pescador de aquário. Ele é mais uma invenção, porque não tem na Bíblia. Não, pescador de aquário é esses pastores que ficam pregando para outras igrejas. Para mim é muito mais fácil evangelizar para quem nunca ouviu nada, para quem nunca pertenceu ao sistema religioso, que a mente está fresquinha para ouvir a palavra e guardar. É muito mais fácil que você pegar aí um religioso de 20, 30 anos, que só Jesus na causa. Se o Espírito Santo não abrir o entendimento, eles te batem. Não, meu irmão, eu prego para todo mundo. Eu prego para quem é líder de igreja, para quem não é, eu falo de Jesus para todos aqueles que o Espírito Santo coloca na minha frente e dá a oportunidade para falar. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem testifica não é a religião, é o Espírito. Olha a hipocrisia dos homens. Você é de alguma igreja? Não, não sou. Ah, então não é meu irmão. Meu irmão é quem é da igreja. Você sabia que Caim não era irmão de Abel? Como assim, irmão? Era a carne, né? Mas Caim era filho do maligno, irmão. Abel era filho da salvação. Caim, traduzindo, era filho da perdição. Judas estava na igreja, né? Estava lá com Jesus. Os 12 andando com Jesus. Mas Judas era o traidor, filho da perdição. Mas Judas se tornou, já estava profetizado. Ele era quem ele era na sua essência. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Deus criou o ímpio para o dia do mal. Eclesiastes 7,13. Quem pode direitar o que Deus fez torto? Ele já era torto, de fábrica. Então a nossa união, amado, não está na simpatia. Não está naquilo que temos em comum, porque eu sou palmeirense e o meu irmão também torce para o Palmeiras. Nada a ver. Nossa comunhão está no Espírito, entender que nós somos família de Deus. E que Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com os crentes. Todos. São todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual, ou sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ver o Senhor aqui, amado, não é ver o Senhor no sentido de um dia estar com Ele. Porque Deus já está em você. Ver o Senhor aqui é você não ver as manifestações de Deus na tua vida. Ou você não desfrutar das bênçãos de Deus. Porque se você não seguir a paz com todos e a santificação, entender que você tem um chamado, você foi chamado, separado por Deus para viver boas obras do Espírito, você não vai ver Deus operando na tua vida. Você não vai ver os sinais, maravilha. É uma maravilha, é um prodígio de Deus. Você está aqui nesta manhã ouvindo e crendo nesta palavra, porque muitos dos nossos irmãos estão cegos. E eles estão cegos, não é porque eles querem não, muitos, é porque não recebem o bom alimento. Estão comendo comida estragada. Estão sofrendo.
Pessoas que passam 50 anos dentro da igreja, dizendo que tem que fazer alguma coisa para se aperfeiçoar, porque tem medo de perder a salvação. Que tem que sacrificar, dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Pessoas com 50 anos, eu vejo senhoras com 50 anos, dentro de determinados ministérios, que tira lá da sua aposentadoria, coitada, não consegue nem pagar a luz, mas tira lá o 10% que o pastor pediu, porque o dito pastor dela diz que tem um demônio, um devorador, que se ela vacilar, corta a aposentadoria dela, e vai dizer até que o demônio é Bolsonaro. Os homens são maus, irmão. Os homens são perversos, com Bíblia na mão, ensinando heresia, mas eles querem bolso cheio, irmão. As ameaças são assim. Quero ver essa igreja ir para frente, não pede dízimo. A nossa comunhão é no Espírito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Próximo. Amós 3:3. É bem citado esse versículo, né? Mas aí está o QI da questão, né? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Claro que não. Como vai andar duas pessoas juntas se não estiver de acordo? Imagine que está duas pessoas, né, mãos dadas. Um casal. Tem um porte. Alguém vai ter que ceder o porte nos peitos que não vai levar. Para andar junto, alguém vai ter que ceder. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. O poste vai ficar ali. A não ser que eles valem. A gente mesmo que bate logo a cara da mulher no poste e ela fica lá. Então, irmão, andarão dois juntos se não houver acordo? Não podem andar dois juntos se não houver acordo. Porque Deus nos tirou do sistema religioso tradicional. Porque não havia mais acordo, irmão. Porque no dia que Deus abriu os nossos olhos, que disse assim: Elson, olha como está escrito, meu filho, presta atenção. E eu disse assim: pastor, olha esse negócio aqui. Eu sou autoridade aqui. Eu digo: epa. Como assim? Olha como está escrito. Ah, mas a visão aqui é uma visão interna. Para que está feio. Então, graça e paz. Não andarão dois juntos se não houver acordo. É claro, você tem que analisar quem é que está certo, qual a parte que está certa. Mas não vai andar dois juntos se não houver acordo, não tem como. Próximo. João capítulo 9, versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego agora... Essa passagem está no livro histórico de João capítulo 9, de um cego de nascença. Que Jesus chegou e curou o cego. Os pais eram religiosos e tinham medo de perder a sua posição no templo, na sinagoga. Quando os sacerdotes chegaram, quando a liderança, quando os fariseus chegaram, disseram: é verdade que seu filho nasceu cego e agora está restaurado? Aí os pais disseram: vá, pergunte a ele, porque ele já tem idade para responder por si. Mas os pais sabiam que quem tinha curado era Jesus. Muitas pessoas sabem que quem faz a obra, quem faz o milagre é Jesus. Mas eles estão sempre dando glória para o homem. A minha esposa estava vendo a televisão e passou um desses falsos profetas famosos que tem na televisão, que um abençoado deu um testemunho dizendo: eu plantava, não dava nada na terra. Um dia eu peguei essa toalhinha ungida do Senhor, quando cheguei lá, cavei um buraco, joguei na terra, e quando eu joguei a terra em cima, minha irmã, essa terra ficou... Meu irmão, apóstolo, ficou uma terra fértil, que essa terra começou a dar, foi o que mesmo que dava? Alface. E ele... Claro que é glória, irmão. Você está vendo? Então as pessoas sabem, ou deveriam saber, que quem faz tudo é Jesus.
Mas eles querem atribuir aos homens. E os homens que não vivem Jesus, recebem. Então, tome toalhinha. Tome meia. Tome vassoura. Por quê? Porque dá resultado. Aqui não tem nada disso não, tá bom, irmão? Só tem Jesus. Tá bom para vocês? Então seja bem-vindo. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, porque os líderes disseram, como é que um pecador lhe curou? Ele é pecador, ele não tem autoridade para curar, dizendo que Jesus não tinha curado ele. Aí o jovem disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Nós éramos cegos, mas Deus abriu os nossos olhos. Agora nós enxergamos, irmão. Mas por intermédio de quem você ouviu essa palavra? Cuidado, que talvez a fonte aí... Eu não tenho nada a ver com a fonte, eu tenho a ver com Jesus Cristo. A fonte é Jesus. E não importa o que vocês pensam dele. Eu penso e vivo o que ele fez por mim. Eu era cego e agora eu vejo. Olha lá, 26. E tornaram a dizer-lhe... Olha a religião, irmão, a religião. Tornaram a dizer-lhe, por que você saiu da minha igreja e foi para outra? Tornaram a perguntar, mas eu sou bispo. Você deixou de ser apacentado por um bispo ungido e reungido? Para ir se reunir com um irmão que nem está usando gravata nessa manhã? Irmão, a religião mata, né, irmão? Olha lá. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Próximo. 27. Respondeu-lhe, já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Queres vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O jovem já estava se chateando. Eu já disse que foi Jesus que me curou. Eu já disse que eu era cego, agora eu vejo. Eu já disse uma vez, vocês não deram ouvido, vocês não creram. Porventura vocês não querem seguir ele, não? Eu estou achando que vocês querem ser discípulo dele também. Olha a resposta deles. Olha os religiosos aí, ó. Então o injuriaram. Eles ficam na carne, viu, irmão? Vá para lá. Ei, irmão Cunha, em breve a gente está na rádio, né? Tocando trombeta. Vai para lá dizer que dízimo não é dinheiro, que Jesus nunca pediu dízimo para a igreja. Eles ficam injúria. Tocou em dinheiro, irmão? Tocou em dinheiro, tocou no Deus deles. Então, o injuriaram. E disseram, discípulo dele, sejas tu. Amém, quem recebe? Discípulo dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Você é discípulo de quem, irmão? Eu sou discípulo de Jesus. Não, eu sei que você é discípulo de Jesus. Mas você congrega onde? Eu congrego ali na MGV, no Ministério Graça e Verdade. Quem é o pastor de lá? O irmão que lidera lá, que prega lá, é o irmão Elcio. Então você é discípulo do pastor Elcio? Eu sou discípulo de Jesus, mas ele é quem conduz lá o ministério. Não. Está errado. Você tem que ser discípulo do pastor, presidente da convenção de Lauro de Freitas, que recebeu um derramamento do óleo do bispo Beltrano de Ciclano. Aí como nós não caímos nessa conversa mais, eles ficam, por aqui. Eles ficaram injuriados, dizendo, seja tu discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. E o problema está aí. Que a igreja não vive como discípulo de Jesus, vive como discípulo de Moisés até hoje. Aí Paulo disse aos Coríntios que em todo tempo que Moisés é pregado, é lido na igreja, para o povo de Deus, o véu permanece sobre o seu rosto, não sendo revelado que em Cristo o véu foi abolido. E é por isso que as pessoas vivem querendo fazer sacrifício no altar, não entendendo que altar é na lei, na graça o altar é Cristo e o Cordeiro já foi sacrificado. Porque eles querem viver Moisés, subir no monte.
Mas, irmão, Jesus também subiu o monte. Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Mas, irmão, você está dizendo que eu não posso jejuar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Faça. 40 dias e 40 noites. Quero ver. Faça. Tudo bem, eu não faço o que ele fez, mas eu faço pelo menos a metade. Tá bom, então vem aqui que eu vou te circuncidar só a metade. Jesus foi circuncidado. Ah, meu pai. Eu tenho que fazer o que Jesus fez, tá bom. Jesus deu as costas. Recebeu 40 chibatadas. No chicote lá do judeu, do chicoteador, tinha 12 garras de ossos e de metal. 40 chibatadas vezes 12. Me ajuda aí, irmão. 480 cortes no corpo. Quer fazer o que Jesus fez? Dá as costas para receber 480 cortes para mostrar os ossos. Jesus veio fazer o que nós não podemos fazer. Ele foi o nosso substituto para que nós vivamos agora a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas eles querem viver Moisés. Não tem como, irmão. Próximo. 29. Nós bem sabemos que Deus falou a quem? A Moisés. Mas este não sabemos de onde é. E é nisso que está a maravilha, né, irmão? Não, porque Deus falou com Moisés lá no monte. Trazendo aqui para a atualidade. Nós bem sabemos que aquele pastor ali famoso, nós bem sabemos que ungiu ele. Quem é a família. E eles têm até umas falas interessantes, né? Para pegar bobinho. É os assalpão, os arapucas. Aí quando eles veem alguém que prega contra as heresias dele, tem um abençoado aí que é uma pedra no sapato do sistema religioso. Só que ele também é sistema, mas ele é meio nojentinho também. Mas eu não vou dar nome não. Minha esposa disse pra gente não dar nome não, porque daqui um dia a gente vai ficar conhecido aí, pra não ser processado, tá bom? Mas ele... eu não vou dar nome não. Mas a língua coça para dar nome. Mas eu não vou dar nome. Então, ele começa a denunciar esse sistema religioso. Aí o outro diz assim: caiu de paraquedas! Chegou agora! Quem ungiu ele? Eu sou pastor do pastor fulano de tal, que o meu sogro era pastor! E esse aí, quem ungiu ele? Veio de onde? A família dele é pastoral, irmão. Isso era da tribo de Levi. Família sacerdotal era da tribo de Levi. Não tem nada a ver com o nosso tempo. Da tribo de Levi, que era a linhagem de Levi. Hoje não. Ah, porque meu avô era pastor, meu tataravô foi pastor, meu... Fala bem, irmão. Deus chama quem Ele quer, Deus escolhe quem Ele quer. E aqui estamos nós porque Deus quis. Nós sabemos quem falou com Moisés. Mas esse aí de onde é? De onde é esse irmão aí? De onde é esse irmão? Irmão? De quem você está tendo esse fundamento para pregar essa palavra? De onde? Eu conheço Moisés, mas você está pregando de onde? Estou pregando do que vocês esconderam. Nós estamos falando de pérolas preciosas que Jesus disse para não dar aos porcos. Próximo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Disse Paulo aos Coríntios, a uma igreja: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais o quê? Unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Paulo estava falando para uma igreja que deveria andar em união. Afinal de contas, Paulo não estava falando isso aqui para os coríntios e para os efésios. Paulo não estava falando isso aqui para os coríntios e para os gálatas, porque aí poderia haver alguma divergência intelectual. Paulo não estava falando aqui para os coríntios e para os colossenses ou para os romanos, que poderia pensar de forma diferente. Paulo está falando aqui para um povo que vivia junto.
que deveria ter comunhão. Como nós estamos aqui nesta manhã. Que não deve haver desavença, divergências. Então Paulo estava falando para um povo. E por que Paulo falou isso? Olha lá. 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, vocês não deixaram de ser meus irmãos, tá bom? É o que Paulo está falando. Eu sei que vocês são carnais, mas vocês são meus irmãos, disse Paulo. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Olha as contendas. 12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de... Olha para isso. Isso é que a religião faz. Eu sou do bispo tal, eu sou do pastor tal. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Pedro. E outro grupo dizia, e eu de Cristo. Como esta igreja de Coríntio era uma igreja constituída por aproximadamente 80% de judeu e 20% de gentil, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito, eu acho que muitos vão compreender, que aquele grupo que dizia que era de Cristo, era os 20% dos gentios. Porque os outros, os judeus, só viviam confusão. Lembra lá como ele... Nós sabemos que falou com Moisés. Então muitos diziam, eu sou de Paulo, coisa de religioso. Eu sou de Apolo, o grande pregador. Paulo disse que Apolo era um pregador tão eloquente que Paulo não tinha visto outro. Mas só conhecia o batismo de João Batista. Ou seja, só conhecia a lei. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro, Cefas. Aí o outro grupo dizia, eu sou de Cristo. Tudo dividido. Como eu disse, eu acredito que os gentios aí se posicionavam dessa forma. Porque nós somos de Cristo. Você não é do irmão Elcio, não é do irmão Geraldo que prega graça no Rio, do irmão Cristiano, de pastor A, pastor... Você é de Jesus Cristo. E não receba o Espírito que não confesse isso. Próximo. 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Paulo já estava se isentando da responsabilidade. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo, ó. Cristo não está dividido, irmão. Porque Cristo nos uniu. Nós estamos ligados ao Pai. Temos que ter essa comunhão. Próximo. 1 Coríntios 3, 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo está falando isso para uma ou para a igreja. Paulo está chamando os crentes de carnais. Como que eu vou pegar o capítulo 11 de Coríntios dessa carta e pregar Santa Ceia do Senhor para a igreja? Visto que esta igreja era uma igreja carnal. É por isso que lá no capítulo 11 de Coríntios, Paulo disse, vocês não têm casa para cear não? Cear é comer e beber. Vocês não têm casa para cear não? Vocês estão desprezando a igreja de Deus e desprezando os irmãos que nada tem para comer? Embriagando-se na reunião, os irmãos cheios do mé na carne, irmão. Não, porque ali a ceia, não é nada de ceia, irmão. Era uma festa que os judeus faziam, e onde eles iam, eles levavam comida. E não era suco e pedaço de pão, não, era cordeiro, era comida típica lá da cultura deles. Só que os gentios que se reuniam com eles, não levavam nada de comida. Ou se levasse, era para todo mundo. Não, eles comiam, enchiam a pança e deixavam os outros irmãos, não tinha comunhão, que não levava nada para comer lá. Aí os irmãos trouxeram café aí, irmão. Depois que acabar e quiserem tomar, tome. Fica com fome depois que acabar, todo mundo come. Amém?
Mas não era isso que havia lá em Coríntios, irmão. Em Coríntios havia muita divisão. O jovem se relacionava com a mulher do próprio pai. Uma igreja idólatra. Uma igreja carnal, cheia dos dons espirituais, mas queria dentro da reunião ficar falando em outras línguas, outros idiomas. Paulo disse, não, para, tá feio. Eu quero que todos vocês falem em outras línguas. Mas cada um por sua vez, e haja intérprete, haja quem traduza. E Paulo disse, eu mesmo falo mais do que todos vocês. Mas eu prefiro na igreja falar na minha própria linguagem, idioma, para que vocês me entendam. Vamos conjecturar. Eu não sei, tá bom, meu? Mas imagine que lá na igreja de Corinto está um irmão orando em alemão. Na língua da época eu acho que não existe o alemão moderno, não. Está um orando em grego, um em aramaico, um em hebraico. E Paulo diz, tá tudo errado. Não está havendo edificação. Tem que falar todos uma mesma linguagem. Vocês precisam ouvir essa palavra e sair daqui com o entendimento aguçado. Eu ouvi e eu entendi, porque o culto é racional. Então essa igreja, apesar de ter os dois, mas ela era uma igreja extremamente carnal. Olha lá, porventura não sois carnais? Próximo. Vamos adiantar. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de... Mas o Espírito é o... Só há um Espírito, irmão. Há diversidade de dons, mas o Espírito é um só. Próximo. 5. Há diversidade de ministérios. O serviço. Mas o Senhor é o... Há diversidade de ministério. Olha aqui a diversidade de ministério aqui. Teu irmão auxiliando aqui é um ministério, é um serviço. Tem outro irmão auxiliando aqui, é outro serviço. Tem as irmãs auxiliando aqui, é outro serviço. Tem os irmãos auxiliando ali, é um serviço. Tem o irmão que agora está sendo boca aqui, é um serviço. Ontem eu estava em outro serviço. Tá bom, irmão? Então, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, preciso chegar aqui porque o meu ministério é diferente com soberba? Não, porque o meu ministério é um ministério profético, apostólico. Para. Há diversidade de ministério, de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Estejamos com isto em paz. Tem os irmãos batendo papo ali. Mas o Senhor é o mesmo. Vamos lá, amém. 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, hein? É Deus, irmão. Então é nisso que nós temos comunhão, sabendo que é Deus que vai usar as nossas vidas como instrumento de justiça. É Deus que vai usar a tua vida lá fora para fazer isso, para fazer aquilo, voltado para o Senhor, é Deus. Próximo. E nisso nós vamos tendo comunhão. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados na Lagoa da Baité. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, ou gentios, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um, que é judeu, que é grego, ou gentios, né? Que é servos, que é livre, que é servos. Eu não tenho riqueza, eu sou fraquinho mesmo. Pobre não. Pobre, eu não recebo porque o povo de Deus não é pobre. O povo de Deus é abençoado, como é que eu vou dizer que é pobre? Eu sou humilde financeiramente. É servo, é livre, é chefe, é patrão. Todos temos bebido de um só Espírito. O rico que parte hoje, ele vai para a mesma terra que o abençoado, o coitado, vai. Abraço, irmão. É a mesma coisa, irmão. Então não adianta se ensoberbecer, porque nós fomos batizados no mesmo Espírito. Então é melhor esses soberbos aprender o que é comunhão, porque senão vão ficar fazendo divisão como a religião. Ah, eu entrei aqui, eu não gostei que aqui não tem ar-condicionado.
quero o alimento, eu não quero a cerca. Próximo. 12:25. 1 Coríntios. Para que não haja divisão aonde? Corpo ali é a igreja de Jesus. Na religião há divisão. Mas Deus não quer que haja divisão no corpo dele, que é a igreja. Mas tenham os membros igual cuidado um dos outros. Tem cuidado uns dos outros, irmão. Às vezes as pessoas dizem assim: fulano é rico, não precisa do meu cuidado. Fulano é necessitado, precisa do meu cuidado. Às vezes você está enganado. Eu conheço gente rica, que a mente é perturbada. Eu conheci um abençoado que já partiu. Tinha tudo. Andava ostentando. Cuspia, rotava condições boas. Eu lembro que eu me reunia com um grupo de amigos no trabalho. Hora do almoço, meio-dia, ficavam uns 20 amigos lá reunidos na hora do almoço, todo mundo saía, nós íamos para trás do galpão e eu lá ministrando a palavra, ele passava fumando. Olhava e saía. Irmão Elcio, ele nunca ficou para ouvir uma reunião nossa. Quando foi um dia, eu peguei ele, vem cá. Ô, amado, por que você sempre passa na nossa reunião? Você nunca parou para ouvir a palavra, mas eu sei que você tem desejo. Quando eu falei isso, ele praticamente caiu nos meus pés chorando. Eu vivo de fachada, irmão. Tenho isso, tenho carro, tenho isso, mas eu vivo cheio de problema na família, com alguns problemas pessoais. Aí, era ele que precisava. Ore por mim, estou com um caroço, nasceu uma coisa, está assim, está assado. Pouco tempo depois, de uma hora para outra, 42 anos, deu um infarto e morreu. Está vendo? Que às vezes não é porque a pessoa tem condições que não precisa. A pessoa precisa não é de mim, é de Jesus. E às vezes você vê uma pessoa que aparentemente está necessitada até de uma camisa, mas é uma pessoa em paz, uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que está bem. Então é por isso que nós precisamos estar atentos, para que não haja divisão do corpo. Grupo separatista, aquele irmão, é por isso que, me perdoe, viu meus irmãos aí de carro, é por isso que eu saio no final da reunião, irmão, que pode dar uma carona aqui pro irmão? E eu sei que os irmãos dão carona, não é porque eu pedi, eu sei que já está no coração de vocês. Mas é bom a gente exercitar isso. Irmão, teu carro está vazio, leva o irmão, dá carona no irmão. Isso é bom. Irmão, temos um irmão passando dificuldade aqui. Vamos nos reunir aí, vamos dar uma cesta básica. Isso é bom, irmão. Aprender a compartilhar para que haja igualdade no corpo. Eu estou cheio de roupa nova em casa que eu ganhei dos meus irmãos. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Próximo. 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se, se regozijam com ele, se alegram com ele. Então, independente se congrega, se reúne no mesmo lugar, nós compartilhamos comunhão. Comunhão é no Espírito. Eu tenho comunhão com os meus irmãos no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu tenho comunhão com o irmão que eu nunca vi a cara. E às vezes você quer ter comunhão com o abençoado que está do teu lado, ele te despreza. Que era teu amigo de infância, que andava contigo no mesmo lugar. Hoje, por causa do Evangelho, ele não quer conta com você, porque ele não entendeu o conceito de comunhão no Espírito. Próximo. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ora, vós, plural, corpo de Cristo, membros em particular. A igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. É a igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sou membro do corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Membro particular de Cristo.
A importância, amado, de nós entendermos o conceito de igreja é entender que igreja, você não tem comunhão só com você. Você deve ter comunhão com o outro. Você se relaciona com o outro. E isso é igreja, corpo. Membro de Cristo em particular é eu saber que Cristo habita em mim, que Cristo mora em mim, que Jesus é o meu pastor, que Ele me aperfeiçoou, que Ele me salvou, que Ele me batizou com o Espírito dele. Amém, glória a Deus. Agora, como igreja, eu sozinho não sou. Porque eu sozinho, quando eu me isolo, eu não sei o que o meu irmão precisa. Eu não choro com aquele que está chorando. Eu não vou me alegrar com aquele que está se alegrando, porque eu me isolei. Sou membro em particular de Cristo. Mas juntos somos o corpo de Cristo. E quando eu digo junto, não estou dizendo necessariamente fisicamente. Porque às vezes eu falava isso para um irmão outro dia, que existem irmãos que malmente vêm aqui, mas estão junto com esse ministério. Está precisando do que no ministério, irmão? Eu posso ajudar de alguma forma? De alguma forma, eu posso ser útil para o ministério? Como é que você está? Como é que anda a igreja? Eu não pude estar aí presente, mas qualquer coisa, estou aqui, viu? Eu estou nos bastidores. Entre em contato comigo. Isso é ter comunhão, mesmo não estando presente. Então não estou dizendo que ter comunhão significa estar todo mundo junto, porque às vezes estão juntos, mas tem briga. Amém, meus irmãos? Quem entendeu? Mas estar junto é importante para participar. Próximo. E nós vamos encerrar aqui na carta aos Efésios, capítulo 4. Olha lá. Capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Próximo. Um só Senhor. Senhor quer dizer dono. Ele é o cabeça da igreja, só existe um, Jesus Cristo. Não tem negócio de pastor presidente, de pastor mais ungido, de pastor... É Jesus Cristo e ponto final. Ele é Senhor da igreja. Um só Senhor. Quantas fé? Uma só fé. A fé na água ungida, a fé no ventilador, a fé na vassoura, isso é fé carnal. Fé espiritual, que é dom de Deus, é uma só que Deus colocou no nosso espírito. É a fé que nos faz crer em tudo que Ele fez, amém? Uma só fé. Quantos batismos? Um só batismo do Espírito. João disse: eu batizo vocês com água, depois de mim vem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E batizou. O próprio Jesus disse: João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados em breve com o Espírito. E Paulo veio com a revelação da graça. Romanos capítulo 6, versículo 6, disse: não sabeis vós que fostes batizados na morte de Jesus Cristo? Porque o batismo foi no nosso espírito, não é na nossa carne. Mas a religião divide. A religião, ela prega, ela distorce. Por quê? Porque para a religião, ser batizado com o Espírito, é o irmão vir aqui na frente, o pastor botar a mão e ele ficar... Próximo. E vamos encerrar. Um só Deus e Pai de... o qual é sobre todos e por todos e em... amados. Graça e paz, queridos. Seja edificado.